Se existe um livro profético capaz de unir juízo severo, crítica social intensa, promessa messiânica e uma das declarações mais conhecidas de toda a Bíblia, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus, esse livro é Miqueias. Hoje nós vamos percorrer cada parte dessa obra curta, porém estruturalmente profunda, situada no coração da crise política e espiritual do século 8 a.C. Você vai entender o contexto dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Verá a queda iminente de Samaria e a ameaça crescente da Assíria. Acompanhará a denúncia contra líderes corruptos e chegará a famosa profecia do governante que sairia de Belém. E no final, vamos analisar a pergunta judicial que Deus faz ao seu povo e a resposta que ecoa até hoje. Fique até o final, porque a estrutura literária de Miqueias e seu encerramento surpreendente revelam um padrão que passa despercebido numa leitura rápida. Antes de mergulharmos no texto, é importante situar o cenário. Miqueias é contemporâneo de Isaías, profetizando principalmente contra Judá, mas também contra Samaria, capital do Reino do Norte. Seu nome significa "Quem é como o Senhor?", uma pergunta que reaparece implicitamente no final do livro. Ele é identificado como morastita, vindo de Moresete, pequena cidade rural na região de Judá. Diferente de profetas ligados à corte, Miqueias fala a partir da periferia, denunciando abusos das elites urbanas. É nesse contraste entre campo e capital que sua voz ganha força. Mapa do vídeo. Para organizar nossa jornada, vamos dividir o livro em 7 blocos. Bloco 1 de 7. O Senhor se levanta para julgar. A queda de Samaria anunciada. Capítulo 1. Bloco 2 de 7. Pecados sociais e opressão dos pobres. Capítulo 2. Bloco 3 de 7. Corrupção dos líderes, sacerdotes e profetas. Capítulo 3. Bloco 4 de 7. A visão do monte do Senhor e a esperança futura. Capítulo 4. Bloco 5 de 7. O governante que sairá de Belém. Capítulo 5. Bloco 6 de 7. O processo judicial divino e o que o Senhor requer. Capítulo 6. Bloco 7 de 7. Lamento, decadência moral e esperança final. Capítulo 7. A cada bloco, vamos avançar progressivamente, acompanhando o texto em ordem, observando mudanças de tom, padrões literários e conexões internas. Começamos agora pelo primeiro grande movimento do livro. Bloco 1 de 7. O Senhor desce para julgar. Miqueias 1. O livro se abre com uma introdução histórica clara. A palavra do Senhor veio a Miqueias nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Essa referência posiciona a profecia aproximadamente entre 750 e 700 a.C., período marcado pela expansão agressiva do Império Assírio. Samaria, capital do Reino do Norte, cairia em 722 a.C., e Judá viveria sob constante ameaça. O cenário não é apenas espiritual, é geopolítico. A Assíria domina o norte, pressiona cidades, exige tributos e provoca instabilidade interna. O capítulo 1 começa com um chamado universal. Ouvi, todos os povos. Diferente de uma denúncia restrita a Israel, Miqueias convoca testemunhas globais. O Senhor sai do seu santo templo e desce para julgar. A linguagem é teofânica. Montes se derretem, vales se fendem, como cera diante do fogo. Essa descrição não deve ser lida como simples catástrofe natural, mas como retrato poético da presença divina em julgamento. O texto usa imagens cósmicas para reforçar que o juízo não é local, mas soberano. O foco imediato recai sobre Samaria. Ela é chamada de transgressão de Jacó. A capital do norte havia se tornado centro de idolatria desde os dias de Jeroboão I com seus bezerros de ouro. Miqueias anuncia que suas pedras seriam lançadas ao vale e seus fundamentos descobertos. Historicamente, a cidade foi realmente destruída pelos assírios,
e suas ruínas escavadas revelam camadas de destruição compatíveis com invasão militar. O texto, portanto, conecta profecia e evento histórico real. Após anunciar a queda de Samaria, Miqueias volta-se para Judá. Ele afirma que a ferida é incurável e que chegou até Jerusalém. Isso indica que o juízo não está restrito ao Reino do Norte. A corrupção atravessa fronteiras políticas. O profeta menciona várias cidades da região de Judá em uma sequência poética marcada por trocadilhos com os nomes das localidades. Essa seção é uma espécie de lamento profético geográfico, mostrando que o impacto da invasão se espalharia pelas vilas do interior. Essa lista de cidades não é aleatória. Elas estão localizadas no caminho provável das campanhas assírias em direção a Jerusalém. Moresete, cidade do próprio profeta, é mencionada, o que sugere que Miqueias não fala como observador distante. Ele inclui sua própria terra no juízo anunciado. A denúncia não é abstrata, é territorial e concreta. O capítulo termina com uma imagem forte: raspar a cabeça como sinal de luto, ampliar a calvície como a da águia. Essa prática simbolizava humilhação pública e lamento profundo. O motivo do lamento é que os filhos seriam levados ao cativeiro. A ameaça assíria não significava apenas destruição urbana, mas deportação populacional, política típica do império para enfraquecer resistências locais. Nesse primeiro bloco, vemos juízo anunciado contra Samaria e advertência severa a Judá. A presença divina é descrita com linguagem cósmica. A idolatria é identificada como causa central e a invasão estrangeira é apresentada como instrumento de juízo. O livro começa com intensidade e urgência, preparando o terreno para uma análise ainda mais profunda dos pecados sociais que motivaram essa intervenção divina. Encerramos aqui o primeiro grande movimento. Já vimos o contexto histórico, a denúncia contra Samaria, o impacto sobre Judá e a expansão da ameaça assíria. No próximo bloco, o foco se estreita. Miqueias deixará a dimensão geopolítica ampla e apontará diretamente para práticas de opressão econômica e abuso interno dentro do próprio povo. Bloco 2 de 7. Pecados sociais e a opressão institucionalizada. Miqueias 2. O segundo capítulo muda o foco da dimensão geopolítica ampla para a esfera interna da sociedade. Se no primeiro bloco vimos o Senhor descendo para julgar Samaria e advertindo Judá, agora a lente se aproxima das práticas cotidianas de injustiça. O capítulo 2 começa com uma denúncia direta contra aqueles que planejam o mal, deitados em suas camas, e, ao amanhecer, o executam porque está no poder de suas mãos. Essa descrição revela premeditação, estrutura de poder e abuso deliberado. Não se trata de erro impulsivo, mas de estratégia consciente de opressão. O pecado central apresentado aqui é a apropriação de propriedades. Eles cobiçam campos e os tomam, casas e as confiscam. Oprimem o homem e sua família, o proprietário e sua herança. Em uma sociedade agrícola como a de Judá, a terra era mais do que recurso econômico. Era herança tribal vinculada à identidade e à aliança. A legislação mosaica previa limites para a alienação definitiva de propriedades, mas Miqueias mostra que esses princípios estavam sendo ignorados. A elite urbana acumulava terras às custas dos camponeses. Essa prática se conecta diretamente ao contexto do século 8 a.C. Com o crescimento urbano de Jerusalém e a pressão tributária imposta pela Assíria, as classes dominantes buscavam ampliar sua riqueza. Pequenos proprietários, endividados, eram facilmente absorvidos por grandes latifundiários. O profeta denuncia essa concentração de terras como transgressão espiritual, não apenas econômica. O abuso social é apresentado como quebra da aliança com o Senhor. A resposta divina vem na forma de ironia judicial. Assim diz o Senhor: eis que estou planejando contra esta família um mal. O verbo planejar ecoa o planejamento dos opressores.
A narrativa cria paralelismo entre ação humana e reação divina. Como eles planejaram o mal contra os vulneráveis, o Senhor planeja juízo contra eles. A consequência inclui perda de terra e humilhação pública, invertendo a posição daqueles que se julgavam seguros. O texto também menciona a zombaria que cairá sobre eles. Uma parábola será levantada contra esse povo, lamentando que a porção da terra foi removida. A ironia é evidente. Quem confiscou propriedades agora experimentará desapropriação. A justiça poética reforça a lógica do livro. O juízo corresponde ao pecado específico. No meio da denúncia, surge resistência. O povo reage dizendo: não profetizeis. Eles acusam o profeta de trazer vergonha e insistem que o mal não virá sobre eles. Essa tentativa de silenciar a mensagem mostra a tensão entre profeta e audiência. A palavra "não profetizeis" revela que a sociedade já estava acostumada a filtrar discursos desconfortáveis. O conflito não é apenas moral, mas também comunicacional. A tentativa de controlar a narrativa. Miqueias responde reafirmando que o Espírito do Senhor não é impaciente, nem suas palavras são más para quem anda retamente. Aqui o texto apresenta contraste entre o justo e o opressor. A palavra divina não é destrutiva para quem pratica o bem. Ela é ameaça apenas para quem sustenta a injustiça. O problema não está na mensagem, mas na conduta dos ouvintes. O capítulo prossegue denunciando violência contra mulheres e crianças. O texto afirma que mulheres são expulsas de suas casas agradáveis e crianças privadas da glória. Isso amplia o escopo da injustiça. Não é apenas questão de propriedade formal, mas de destruição de segurança familiar. O impacto social atinge núcleos vulneráveis, reforçando o caráter sistêmico do pecado. A instrução final dessa seção é contundente. Levantai-vos e andai, porque este não é o lugar de descanso. A terra, que deveria ser lugar de repouso, torna-se instável por causa da corrupção. A linguagem de descanso ecoa promessas anteriores relacionadas à posse da terra, sugerindo que a permanência ali estava condicionada à fidelidade à aliança. O abuso social mina a própria permanência nacional. O capítulo termina com uma nota de esperança breve, porém significativa. O Senhor promete reunir o remanescente de Israel como ovelhas em aprisco. Essa mudança de tom introduz um padrão recorrente no livro: juízo seguido por promessa. A figura do rompedor que vai adiante deles sugere liderança restauradora futura. Assim, mesmo no contexto de denúncia severa, há antecipação de restauração. Até aqui, já vimos o Senhor se levantar contra Samaria e Judá, a denúncia da idolatria estrutural, e agora a exposição detalhada da injustiça social, especialmente a apropriação de terras, opressão de famílias e silenciamento profético. No próximo bloco, a crítica se intensifica, ainda mais, direcionando-se diretamente às lideranças políticas, sacerdotais e proféticas que sustentavam esse sistema. Bloco 3 de 7. Corrupção dos líderes e o colapso institucional. Miqueias 3. O terceiro capítulo concentra a denúncia de forma ainda mais direta nas lideranças de Israel e Judá. Se no bloco anterior vimos a opressão praticada por proprietários e poderosos, agora Miqueias identifica explicitamente os responsáveis pela deterioração moral: chefes, juízes, sacerdotes e profetas. O capítulo começa com uma convocação incisiva. Ouvi, chefes de Jacó e governantes da casa de Israel. A pergunta que se segue é retórica e acusatória. Não deveria a eles conhecer o direito? A liderança, que deveria preservar justiça, tornou-se agente de perversão. A descrição que o profeta usa é intensa e gráfica. Ele afirma que eles odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do povo e a carne de seus ossos. A linguagem não é literal, mas simbólica, retratando exploração brutal. A metáfora de canibalismo social revela o grau de opressão. Governantes consumindo o próprio povo para sustentar poder.
Esse recurso literário amplifica a gravidade da denúncia e demonstra que a corrupção não é superficial. O texto apresenta padrão judicial claro. Assim como os líderes ignoraram o clamor dos necessitados, o Senhor também não responderá quando eles clamarem. O silêncio divino será a resposta proporcional à insensibilidade deles. Esse paralelismo reforça a lógica do livro, a correspondência entre comportamento humano e consequência divina. O julgamento não é arbitrário, é coerente com a prática social. Em seguida, Miqueias se volta aos profetas. Ele acusa aqueles que anunciam paz quando têm algo para morder, mas declaram guerra contra quem nada lhes dá. A denúncia é contra profetas mercenários, que ajustam mensagem conforme pagamento. A palavra profética torna-se produto comercial. Essa prática mina a credibilidade espiritual e distorce a orientação nacional. O resultado anunciado é que eles terão noite sem visão e trevas sem adivinhação. O sol se porá sobre os profetas, simbolizando perda de revelação. A crítica também inclui vergonha pública. Os videntes serão envergonhados, cobrirão o rosto, porque não haverá resposta de Deus. O texto mostra que a autoridade espiritual dependia de legitimidade divina. Quando essa legitimidade é retirada, resta apenas humilhação. A ausência de resposta divina funciona como julgamento contra a liderança corrupta. Miqueias, então, diferencia-se dos falsos profetas. Ele afirma estar cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo e de força, para declarar a Jacó sua transgressão. Essa autodefinição não é autopromoção, mas contraste. Enquanto outros ajustam mensagem por benefício, ele reivindica a capacitação divina para confrontar pecado. O capítulo estabelece distinção entre falsa e verdadeira profecia. A denúncia retorna aos líderes civis e religiosos em conjunto. Eles edificam Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Juízes julgam por suborno, sacerdotes ensinam por pagamento, profetas adivinham por dinheiro. O problema é sistêmico e transversal. Todas as instituições estão comprometidas. Mesmo assim, eles se apoiam na presença do Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Essa falsa segurança religiosa ignora a incoerência entre prática e fé. A consequência anunciada é drástica. Por causa deles, Sião será lavrada como campo, Jerusalém se tornará montões de ruínas, e o monte do templo como altos de bosque. Essa profecia é citada posteriormente em Jeremias, mostrando que teve impacto duradouro na tradição profética. A imagem de Jerusalém transformada em campo arado representa a reversão completa de status urbano sagrado. Historicamente, Jerusalém não foi destruída na invasão assíria do tempo de Ezequias, mas a ameaça foi real. A profecia mantém tensão entre advertência e possibilidade de arrependimento. O texto não afirma inevitabilidade absoluta naquele momento, mas condiciona destino à persistência da corrupção. Essa tensão é característica do livro. Até aqui, já vimos juízo contra Samaria, denúncia da opressão social interna e agora acusação direta contra líderes políticos, religiosos e proféticos. O padrão de Miqueias começa a emergir com clareza, ciclos de denúncia severa seguidos posteriormente por visões de esperança. No próximo bloco, o tom mudará significativamente. Após o anúncio de ruína de Sião, o texto apresentará uma visão surpreendente do futuro do Monte do Senhor e da restauração das nações. Bloco 4 de 7. O Monte do Senhor exaltado e a esperança que nasce das ruínas. Miqueias 4. Depois da sentença severa que encerra o capítulo anterior, Sião lavrada como campo e Jerusalém transformada em ruínas, o livro faz uma mudança de tom abrupta e intencional. O capítulo 4 começa com uma visão que parece contradizer a destruição anunciada. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. A transição não elimina o juízo anterior, mas o coloca dentro de um horizonte mais amplo.
A mesma Sião que poderia tornar-se campo arado é projetada como centro futuro de instrução e peregrinação das nações. A imagem é de elevação e centralidade. O monte do Senhor é descrito como exaltado acima dos outeiros, e povos afluirão a ele. Nações dirão umas às outras: vinde, subamos ao monte do Senhor. O texto desloca o foco da crise assíria imediata para um cenário escatológico, no qual Jerusalém não é apenas capital de Judá, mas referência espiritual internacional. A linguagem aqui ecoa paralelos encontrados em Isaías 2, indicando tradição profética compartilhada ou circulação de oráculos semelhantes naquele período. O conteúdo da peregrinação é didático. As nações buscam aprender os caminhos do Senhor e andar nas suas veredas. A lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso representa a inversão do cenário anterior. Em vez de líderes corruptos ensinando por dinheiro, a instrução legítima fluindo da cidade, restaurada. O centro antes marcado por injustiça torna-se fonte de orientação moral para o mundo. O texto também apresenta transformação política. O Senhor julgará entre muitos povos e converterá espadas em arados e lanças em foices. Essa metáfora agrícola simboliza mudança de cultura de guerra para cultura de produção. O contexto histórico de Miqueias é marcado por conflitos constantes. Portanto, a promessa de desmilitarização é radical. A visão não descreve simples cessar-fogo, mas reconfiguração estrutural da sociedade. Outra imagem marcante é a segurança doméstica. Cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e não haverá quem os espante. Essa expressão, também presente em outros textos do Antigo Testamento, indica estabilidade econômica, paz rural e ausência de invasão estrangeira. O contraste com a ameaça assíria é evidente. O mesmo território vulnerável à invasão é projetado como espaço de descanso duradouro. O capítulo prossegue reafirmando que todos os povos podem andar em nome de seus deuses, mas o povo do Senhor andará em nome do Senhor para sempre. Aqui surge contraste entre fidelidade exclusiva e pluralismo religioso ambiente. Miqueias reafirma a identidade da aliança no meio da diversidade cultural do mundo antigo. Entretanto, a esperança não ignora sofrimento imediato. O texto volta ao presente histórico e fala à Torre do Rebanho, referência a Sião. Jerusalém ainda enfrentará dores como de mulher em trabalho de parto. O capítulo descreve a cidade sendo levada até a Babilônia. Esse detalhe é notável, pois a ameaça predominante na época era a Assíria. A menção à Babilônia antecipa cenário posterior, demonstrando amplitude profética além da crise imediata. A metáfora do parto sugere que sofrimento precede restauração. O exílio não é fim definitivo, mas processo doloroso que conduz à libertação. O Senhor promete redimir seu povo da mão dos inimigos. O padrão literário reaparece, juízo seguido por promessa. O sofrimento não é negado, mas enquadrado dentro de plano maior. No final do capítulo, Miqueias descreve nações reunidas contra Sião, imaginando que ela será profanada. Porém, elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Ele as reunirá como feixes na eira. A imagem agrícola reaparece, mas agora como símbolo de julgamento contra as próprias nações agressoras. A cidade que parecia vulnerável torna-se instrumento de reversão histórica. Esse quarto bloco revela a estrutura oscilante do livro. Após denúncias contundentes e anúncio de ruína, surge visão de restauração global, ensino universal, paz internacional e redenção pós-exílio. Já vimos juízo contra Samaria, denúncia da opressão social e corrupção das lideranças. Agora contemplamos esperança escatológica e promessa de restauração futura. No próximo bloco, a narrativa se afunila novamente, focando em um governante específico que surgirá de Belém, aprofundando ainda mais o horizonte messiânico do livro. Bloco 5 de 7.
o governante de Belém e o contraste entre fraqueza e domínio. Miqueias 5. Depois da visão ampla do monte do Senhor exaltado e da restauração futura, o texto agora afunila o foco. O capítulo 5 começa com um cenário de humilhação. Agora reúne-te em tropas, ó filha de tropas, pôs-se cerco contra nós. A imagem é militar e imediata. Jerusalém está cercada, e o governante de Israel é ferido com vara na face. Esse detalhe indica desprezo e derrota simbólica. O contraste com a exaltação futura do monte do Senhor é evidente. A esperança não elimina a crise presente. É nesse contexto de fragilidade política que surge uma das declarações mais conhecidas do livro. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de governar em Israel. A escolha de Belém é significativa. Não se trata de Jerusalém, centro político e religioso, mas de uma pequena localidade associada à linhagem de Davi. O texto conecta passado davídico com expectativa futura, criando ponte entre memória histórica e promessa. A descrição do governante inclui expressão enigmática. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A linguagem sugere profundidade temporal, que transcende mera sucessão política. A frase pode indicar continuidade com promessas antigas feitas à casa de Davi. No contexto literário do livro, essa promessa aparece como resposta à corrupção das lideranças denunciadas anteriormente. Onde chefes e juízes falharam, um novo governante surgirá. O texto continua afirmando que ele permanecerá firme e apacentará seu rebanho na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. A metáfora pastoral contrasta com governantes predatórios descritos no capítulo 3. Em vez de consumir o povo, esse líder o apacentará. A estabilidade prometida, eles habitarão seguros, ecoa a imagem da videira e da figueira no capítulo anterior. A referência à Assíria reaparece no capítulo 5, mostrando que a ameaça histórica continua presente no horizonte imediato. O texto menciona que, quando o assírio invadir nossa terra, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 líderes. A numeração simbólica indica suficiência e plenitude. O livro equilibra a esperança futura com resistência concreta contra a opressão imperial. Além do governante específico, o capítulo também fala de um remanescente de Jacó entre as nações, comparando-o ao orvalho que vem do Senhor e a chuva sobre a erva. A imagem sugere influência discreta, porém eficaz. O remanescente não. Depende da iniciativa humana. É comparado a fenômeno natural controlado por Deus. Essa seção amplia a esperança além da figura do governante, incluindo transformação do próprio povo. No entanto, o capítulo também mantém tom de purificação. Deus promete eliminar cavalos, destruir cidades fortificadas, cortar feitiçarias e imagens de escultura. A restauração não é apenas política, é espiritual. Elementos de autossuficiência militar e práticas idolátricas serão removidos. O juízo interno continua, fazendo parte do processo de restauração. A estrutura do capítulo alterna entre promessa e purificação. A mesma comunidade que aguarda governante justo também precisa abandonar dependência de poder militar e práticas religiosas ilícitas. O livro mantém coerência com denúncias anteriores contra a idolatria e injustiça. Historicamente, essa seção ganhou interpretação messiânica significativa na tradição judaica e cristã. A associação de Belém com o governante futuro conecta-se diretamente à expectativa davídica. No entanto, dentro do fluxo original do livro, a ênfase está na reversão da liderança corrupta e na restauração da segurança nacional sob orientação divina. Já percorremos a denúncia contra Samaria, a exposição da opressão social, a condenação das lideranças corruptas, a visão escatológica do Monte do Senhor e agora a promessa de um governante vindo de Belém. O livro se aproxima de seu momento mais judicial. No próximo bloco, veremos o Senhor convocar seu povo para um
processo formal, recordando atos passados e perguntando o que realmente requer deles. O 6º capítulo muda novamente o cenário literário e assume a forma de um processo judicial. O Senhor convoca montes e fundamentos da terra como testemunhas. A linguagem é formal e solene. Levantai-vos, contende perante os montes. O recurso literário cria tribunal cósmico, no qual a criação é chamada a observar o litígio entre Deus e seu povo. Essa estrutura reforça a seriedade do momento e ecoa padrões jurídicos da aliança. O Senhor inicia a acusação perguntando: povo meu, que te fiz eu? Em que te enfadei? Em vez de apresentar imediatamente lista de crimes, ele apela à memória histórica, recorda a libertação do Egito, a redenção da casa da servidão e a liderança de Moisés, Arão e Miriam. A menção desses nomes amplia o horizonte além da política contemporânea e remete ao evento fundador da identidade nacional. O texto também recorda o episódio envolvendo Balaque e Balaão, destacando a reversão de maldição em bênção. Essa lembrança mostra a intervenção divina contínua na história do povo. O processo judicial não parte de arbitrariedade, ele se fundamenta em histórico de fidelidade divina. A acusação implícita é que a resposta do povo não correspondeu a esses atos de graça. Em seguida, surge a pergunta humana: com que me apresentarei ao Senhor? A sequência apresenta uma escalada de ofertas: holocaustos, bezerros de 1 ano, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, até a proposta extrema de oferecer o primogênito. A progressão revela a tentativa de compensação ritual cada vez mais intensa. A resposta implícita é que multiplicação de sacrifícios não resolve problema moral. É nesse contexto que surge a declaração central do livro. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A frase sintetiza a exigência ética da aliança. Justiça refere-se à prática, concreta no relacionamento social. Misericórdia aponta para a lealdade amorosa. Andar humildemente sugere postura contínua de submissão. A exigência não é inovação, mas resumo do que já havia sido revelado. O texto retorna então à denúncia específica. A cidade é chamada a ouvir a vara e quem a determinou. Miqueias menciona tesouros de impiedade, medidas escassas, balanças fraudulentas e violência nas mãos dos ricos. A crítica econômica reaparece, conectando-se diretamente ao capítulo 2. O livro mantém coerência interna. Corrupção comercial e opressão são sinais de quebra da aliança. O resultado anunciado inclui doença, desolação e frustração agrícola. Plantarão, mas não colherão. Pisarão azeitonas, mas não se ungirão. Farão mosto, mas não beberão vinho. Essas imagens ecoam maldições previstas na legislação da aliança, reforçando o caráter judicial do capítulo. O castigo não é arbitrário, corresponde aos termos pactuais previamente estabelecidos. Miqueias também menciona estatutos de Onri e obras da casa de Acabe, associando Judá aos pecados do Reino do Norte. Essa referência histórica conecta a corrupção contemporânea com tradição de idolatria estabelecida por dinastias anteriores. A memória política torna-se evidência contra o povo. O capítulo termina com promessa de escárnio entre as nações. Aqueles que deveriam ser exemplo tornar-se-ão objeto de zombaria. O processo judicial não é apenas interno, tem dimensão pública internacional. Já percorremos a denúncia contra Samaria, a exposição da opressão social, a condenação das lideranças, a visão escatológica, a promessa do governante de Belém e agora o tribunal divino que sintetiza a exigência ética da aliança. No próximo bloco, o livro chega ao seu encerramento, combinando o lamento profundo pela decadência moral com uma das mais belas declarações sobre o caráter perdoador do Senhor. O capítulo final do livro
abre com um lamento pessoal que ecoa a sensação de esgotamento moral da nação. Miqueias compara-se a alguém que procura frutos após a colheita e não encontra nada, como quem busca figos temporãos e não acha sequer um cacho. A imagem agrícola transmite escassez espiritual. Não se trata de falta de produção física, mas de ausência de justiça e fidelidade. O cenário retrata a sociedade em que o homem piedoso desapareceu da terra. O texto afirma que todos armam ciladas para sangue e caçam uns aos outros com rede. A linguagem sugere violência social generalizada e desconfiança mútua. A corrupção não está restrita à elite, ela se espalha horizontalmente. A descrição inclui governantes pedindo suborno, juízes julgando por recompensa e poderosos articulando desejos perversos. O padrão denunciado nos capítulos anteriores reaparece agora como o panorama completo da sociedade. Miqueias também descreve ruptura familiar. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. Os inimigos do homem são os da própria casa. Essa deterioração interna reforça a profundidade da crise. A aliança, que deveria estruturar relações comunitárias e familiares, encontra-se fragilizada. A imagem não é apenas política, é doméstica. No entanto, em meio ao lamento, surge a afirmação de confiança. Eu, porém, olharei para o Senhor. A conjunção marca mudança decisiva de perspectiva. O profeta reconhece decadência ao redor, mas direciona a expectativa à salvação divina. O texto alterna entre constatação de queda e esperança fundamentada no caráter de Deus. Miqueias fala à sua própria adversária, declarando que, embora tenha caído, levantar-se-á, embora esteja assentado em trevas, o Senhor será sua luz. A metáfora de queda e restauração ecoa padrão do livro. Juízo não é palavra final. A disciplina divina é reconhecida como justa, mas não permanente. A restauração depende da ação do Senhor. O capítulo também menciona reconstrução de muros e ampliação de fronteiras. A imagem aponta para retorno e reestabelecimento após devastação. Ao mesmo tempo, há reconhecimento de que as nações verão e se envergonharão de seu poder. O cenário combina restauração interna com reconhecimento externo. O texto retorna à metáfora pastoral, pedindo que o Senhor apacente seu povo com o cajado, como nos dias antigos. Essa referência conecta o final do livro com promessa do governante que apacentaria o rebanho no capítulo 5. A coerência temática se mantém: liderança justa, cuidado pastoral e restauração da segurança. Nos versículos finais, Miqueias retoma seu próprio nome como pergunta teológica. Quem é como tu, Senhor? A frase conecta-se diretamente ao significado do nome Miqueias. O texto celebra o Deus que perdoa a iniquidade e se deleita na misericórdia. A ênfase está na disposição divina de lançar pecados nas profundezas do mar. A imagem aquática faz contraste implícito com destruição anunciada no início do livro. O mar, que foi instrumento de ameaça geopolítica no contexto assírio, torna-se símbolo de remoção definitiva do pecado. O capítulo conclui reafirmando fidelidade à promessa feita a Abraão e Jacó. A aliança patriarcal é invocada como fundamento da esperança. O livro termina não com denúncia, mas com afirmação do caráter misericordioso e fiel do Senhor. A pergunta, quem é como tu, encerra a narrativa retomando identidade central da obra. Percorremos todo o livro: o juízo contra Samaria, a denúncia da opressão social, a corrupção das lideranças, a visão do monte do Senhor, a promessa do governante de Belém, o tribunal divino, e agora o lamento que desemboca em esperança. No fechamento final, reuniremos esses elementos e sintetizaremos o significado completo de Miqueias dentro do conjunto bíblico. Depois de percorrer capítulo por capítulo, é importante observar algo que nem sempre fica evidente numa leitura contínua. O livro de Miqueias não é uma coleção desorganizada de discursos.
Ele apresenta uma estrutura cíclica clara, composta por 3 grandes movimentos que alternam entre juízo e esperança. O primeiro ciclo vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Ele começa com a teofania, o Senhor descendo para julgar, e termina com promessa de reunião do remanescente. O segundo ciclo ocupa os capítulos 3 a 5. Começa com denúncia direta contra líderes corruptos e culmina na promessa do governante vindo de Belém. O terceiro ciclo, nos capítulos 6 e 7, assume forma judicial e termina com confissão e esperança no Deus que perdoa. Esse padrão repetido, denúncia, julgamento, restauração, é marca estrutural do livro. Cada ciclo começa com um chamado à escuta. No capítulo 1, ouvi todos os povos. No capítulo 3, ouvi chefes de Jacó. No capítulo 6, novamente, ouvi agora o que diz o Senhor. Esse recurso literário funciona como marcador divisório. A repetição do imperativo ouvi delimita seções e cria ritmo interno. Miqueias organiza seu material com consciência retórica. Outro elemento estrutural relevante é o uso de paralelismo poético hebraico. Muitas declarações aparecem em pares, reforçando o significado por repetição ou contraste. Por exemplo, justiça e misericórdia, julgar e perdoar, cair e levantar, destruir e restaurar. Esse paralelismo não é mero estilo, ele organiza pensamento e cria progressão. Há também contraste geográfico constante. Samaria e Jerusalém aparecem juntas no início, indicando que o problema não é exclusivo de um reino. Belém surge como contraponto a Jerusalém. O campo aparece como espaço de denúncia social, enquanto o Monte do Senhor é cenário de esperança universal. O livro alterna centro e periferia, cidade e campo, ruína e exaltação. Outro padrão recorrente é o uso de imagens agrícolas: videira, figueira, arado, feixes, orvalho, chuva, colheita. Essas imagens conectam-se à identidade rural do profeta e reforçam contraste entre ideal de fertilidade e realidade de devastação. A linguagem nunca é abstrata, é concreta e territorial. Há ainda a estrutura de reversão. O que começa com montes derretendo, termina com pecados lançados ao mar. O que começa com ameaça de exílio, termina com promessa de fidelidade à aliança patriarcal. O livro é construído em arco, não em linha reta. O início e o fim dialogam entre si. Essa arquitetura mostra que Miqueias não apenas reagia aos acontecimentos, ele organizava sua mensagem com coerência literária. A alternância entre juízo e esperança impede leitura unilateral. O livro não é apenas condenação, nem apenas consolo. É tensão contínua entre responsabilidade humana e fidelidade divina. Encerrando este bloco, percebemos que compreender a estrutura interna de Miqueias amplia o entendimento de sua mensagem. Já não vemos apenas discursos isolados, mas composição cuidadosamente organizada. No próximo bloco, ampliaremos ainda mais o horizonte, observando como Miqueias se encaixa no conjunto dos profetas do Antigo Testamento e qual foi sua influência histórica posterior. Miqueias é contemporâneo de Isaías, e ambos atuam no mesmo período histórico, sob pressão assíria. No entanto, enquanto Isaías tinha acesso à corte real em Jerusalém, Miqueias fala como homem do interior. Essa diferença de origem social influencia o foco de suas denúncias. Ele enfatiza mais fortemente a opressão rural e a apropriação de terras. Há paralelos literários entre Miqueias 4 e Isaías 2, especialmente na visão do Monte do Senhor exaltado. Isso sugere tradição profética compartilhada ou circulação de oráculos comuns. A presença desses paralelos mostra que Miqueias participa de um movimento profético mais amplo no século 8 a.C., no qual diferentes vozes denunciavam corrupção e anunciavam restauração. A profecia sobre Belém ganhou destaque posterior significativo.
Séculos depois, ela foi interpretada como referência messiânica na tradição judaica e cristã. Historicamente, o texto ultrapassou seu contexto imediato e passou a integrar expectativa escatológica mais ampla. Mesmo dentro da tradição bíblica, Miqueias 3:12 foi citado no livro de Jeremias como precedente profético, demonstrando que suas palavras eram lembradas e consideradas autorizadas. O processo judicial do capítulo 6 também influenciou tradição profética posterior, especialmente na ênfase ética sobre justiça e misericórdia. A síntese do que o Senhor requer tornou-se uma das declarações mais citadas do Antigo Testamento. Ela resume tensão central da profecia hebraica. Culto sem ética não sustenta a aliança. O nome do próprio profeta, quem é como o Senhor, encontra eco no encerramento do livro. Essa inclusão nominal funciona como assinatura teológica. A pergunta final não é apenas retórica, é resposta à história inteira narrada. Nenhum Deus das nações age como o Senhor, julgando com justiça e perdoando com misericórdia. Dentro dos chamados profetas menores, Miqueias ocupa posição singular por combinar denúncia social detalhada, visão escatológica global e promessa messiânica específica em livro relativamente curto. Sua mensagem atravessa dimensões política, econômica, espiritual e futura. Assim, o livro começa com montes tremendo e termina com misericórdia triunfando. Passa por invasões, corrupção, tribunal divino, promessa de governante, visão universal e lamento final. A tensão nunca desaparece completamente, mas é enquadrada dentro da fidelidade da aliança. O livro de Miqueias começa com montes derretendo diante da presença do Senhor e termina com uma pergunta que ecoa através dos séculos: quem é como tu? Entre esses dois pontos, percorremos um cenário de crise política, colapso moral, corrupção institucional e ameaça imperial. Vimos Samaria condenada, Jerusalém advertida, líderes expostos, juízes denunciados, profetas desmascarados e estruturas sociais reveladas em sua injustiça. O livro não suaviza a realidade do século 8 a.C. Ele a expõe com intensidade e precisão. Acompanhamos o avanço da Assíria, a instabilidade dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, e a tensão constante entre aliança e infidelidade. Miqueias falou como homem da periferia, denunciando concentração de terras, opressão contra famílias, corrupção comercial e manipulação religiosa. Ele mostrou que a crise não era apenas externa, não era apenas ameaça militar, mas interna, enraizada em práticas injustas e distorções espirituais. Vimos também que o livro não permanece apenas na denúncia. Em meio ao anúncio de ruína, surgiu a visão do monte do Senhor exaltado acima dos montes, as nações buscando instrução, espadas transformadas em arados e segurança restaurada sob videiras e figueiras. A esperança não ignora o juízo, ela nasce depois dele. Sofrimento descrito como dores de parto prepara o caminho para a restauração. No centro dessa esperança, surgiu a promessa de um governante vindo de Belém, pequeno entre os clãs de Judá, mas portador de autoridade que remonta aos dias antigos. O contraste entre fraqueza aparente e domínio futuro atravessa o capítulo 5, reafirmando que a restauração não viria da estrutura corrompida, mas de intervenção divina. Depois contemplamos o tribunal cósmico do capítulo 6, onde o Senhor recorda libertações passadas e pergunta o que requer de seu povo. Não sacrifícios multiplicados, não rituais exagerados, mas justiça, misericórdia e humildade. O processo judicial revela que a essência da aliança nunca foi mera formalidade religiosa, mas prática ética enraizada na fidelidade. E finalmente, no capítulo 7, acompanhamos o lamento que reconhece decadência moral generalizada, seguido de uma das declarações mais belas sobre o caráter de Deus. Ele se deleita na misericórdia,
lança pecados nas profundezas do mar e permanece fiel às promessas feitas aos patriarcas. O livro termina onde começou, com a grandeza do Senhor, não apenas como juiz, mas como Deus que perdoa. Miqueias é um livro de contrastes, juízo e esperança, ruína e restauração, corrupção humana e fidelidade divina. Ele atravessa crise histórica específica, mas aponta para horizonte que ultrapassa seu tempo. A pergunta final: quem é como tu? Não é apenas retórica, é a síntese da experiência do livro inteiro. Se este estudo de Miqueias ajudou você a enxergar o livro com mais clareza, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Se ficou alguma dúvida sobre algum capítulo ou trecho específico, escreva também. Pode ser o ponto de partida para o próximo vídeo. Compartilhe este conteúdo com alguém que ama estudar a Bíblia com profundidade. E se você gostou e acredita nessa mensagem, digite amém nos comentários. Mesmo uma palavra simples já fortalece o alcance do canal.